Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, e que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina essa tua palavra, pois eu creio que ela vem do alto, desce do teu trono, para que eu possa ser abençoado em o nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, esse texto fala de associações. Esse texto me reporta as associações, as amizades, que muitas vezes elas podem destruir a nossa vida espiritual. Quem entende isso? Eu estava vendo hoje um vídeo que passaram para mim. Eu não gosto muito de entrar nesses vídeos de pastores na internet, porque alguns são nefastos em relação aos ensinos, são diabólicos mesmos. Infelizmente, nós estamos vivendo o período da volta de Cristo, onde a apostasia é tão grande, mas tão grande, que pastores que já foram renomados no século passado, hoje a maioria deles, em sua grande maioria, eles estão pregando heresias. Talvez porque entraram em colapso espiritual ou emocional, não sei. Mas hoje eu estava vendo um pastor, irmão, ele fez uma mensagem diabólica, e eu quero que a igreja, ela pense bem antes de entrar nessas pregações de certos pastores aí. Você tenha cuidado, porque a Bíblia diz: não vos mistureis com doutrinas várias e estranhas. Amém? Então, tem muita doutrina doida aí, tem muita gente ensinando bobagem. E quando você não tem um conhecimento da palavra, piora a sua situação, porque você pode receber e passar mal. E a grande maioria das vezes as pessoas ficam perturbadas, porque elas têm uma congregação que não ensina aquilo, e os caras vêm mesmo botando um quente em cima de igreja, de congregação, de pastor. Existe uma igreja, digamos igreja assim, porque a igreja somos nós, né? Existe uma instituição formada por alguns pastores aí, que eles defendem ardorosamente coisas que a Bíblia condena, como a homossexualidade, o não congregar. A Bíblia fala que tem que congregar, a Bíblia diz: congregai-vos, e não deixeis vossas congregações, como é costume de alguns. Mas eles já defendem que não precisa congregar. Eles aceitam e ensinam que uma pessoa pode casar 2, 3, 4 vezes, ou seja, adulterar. Eu estava vendo a entrevista de um deles falando que acredita em OVNIs. Absurdo. Você assistiu também, mandei para você, né? Palavreados, palavras chulas mesmo, saindo da boca de um pastor, ou pelo menos que foi um pastor. Irmãos, enfim. Mas o mais aterrorizante foi quando eu assisti um pastor que faz parte desse movimento aí. Eles dizem que é não sei o que da graça. Eu não sei o nome não, que eu não peguei. Mas
esse pastor pegou aquele texto da mulher samaritana que ia buscar água no poço. Quem lembra disso? Aí ele vai e pega aquela parte que Jesus disse: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. E ele fala aquelas palavras que Jesus disse: pois eu tenho a água que eu tenho é a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aí o que ele faz? Ele faz a coisa mais absurda que alguém poderia fazer numa situação no textual daquela. Ele diz que o que Jesus estava oferecendo para a mulher não era água. Pasmem. Vocês sabem o que ele disse que Jesus estava oferecendo para a mulher? Jesus. Ele fala que Jesus estava oferecendo o sêmen. O sêmen. Ou seja, estava tendo uma conversa erótica entre Jesus e uma samaritana. Isso dá nojo. Porque, para quem tem conhecimento da palavra, isso já dá nojo. Aquela pessoa que não tem já sabe que está errado. Mas o cara fala com a propriedade, com palavras tão persuasivas, que os incautos e indoutos entram na jornada. Primeiro que também eles falam contra os dízimos na igreja, porque se não precisa congregar, também não precisa entregar o dízimo, não é assim? Falam contra a oferta dízimo, falam a favor do 2, 3, 4 casamentos, falam que Jesus, falam que Deus é maluco, que a Bíblia é o livro das heresias. Eu vi tudo isso. Irmão, não dá para ficar calado, porque antigamente, o evangelho era mais saudável, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha celularzinho para acessar um monte de bobagem. Quem está entendendo isso? A gente recebia a doutrina, a gente recebia o ensinamento do nosso pastor, a gente lia a Bíblia, ia para a escola bíblica dominical, a gente frequentava ali o estudo da Bíblia na escola bíblica dominical. Então, nós crescemos aprendendo a palavra. Amém ou não amém? E todo jovem que queria ser pastor ia para o seminário, cursar teologia. E depois de cursado, ele teria que ser sabatinado pela igreja. No caso, por um conselho de pastores, por uma equipe de pastores que iriam testá-lo na palavra, na teologia, para que depois disso ele recebesse o reconhecimento pastoral e a unção. E hoje não. Hoje a coisa está tão absurdamente diferente que o cara mal chegou na igreja, vira pastor, não é verdade? Quantos pastores você conhece que não tem formação, não tem nada, mas são chamados pastores, se dizem pastores, infelizmente, né? Eu não estou apontando aqui, por favor, mas eu tenho que dar exemplos. Eu fui em uma igreja que nem o pastor e nem ninguém que estava atrás dele lá, os presbíteros, ninguém nunca tinha lido a Bíblia, só o Novo Testamento. Nós temos irmãos aqui que vieram de uma igreja que o pastor é analfabeto, nunca leu porque não sabe ler. E na nossa época, na época que eu me converti, isso era impossível. Até porque não tinha uma igreja em cada esquina como hoje. Você para achar uma igreja, meu irmão, você suava. Era difícil. Chegava com a língua no chão, suado. Carro fedendo a queimado, atrás de uma igreja. E quando o membro saía de uma igreja para outra, ele pedia uma carta de recomendação ou de transferência. Recomendação quando ele estava na obra, ia para outro canto, outro estado e etc. E era uma raridade que isso acontecesse numa mesma cidade. Até porque não havia esse tumulto pastoral que tem hoje. Essa coisa de a minha igreja é maior, é melhor, eu sou melhor, eu sou o fura-bolo, o catapiolho, eu não sei o quê. Essa briga, essa porfia desgraçada que tem hoje, diabólica, não tinha naquela época. Mas hoje tem. E infelizmente as pessoas estão no meio de uma guerrilha
tremenda aí, porque como todo mundo hoje resolveu que igreja é fonte de lucro, se abre igreja ali e acolá como fonte de lucro. E aí os pastores que vão para dentro começam a defraudar o evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Começam a ensinar porcaria mesmo para o povo, ensinar errado. Tudo se resume à revelação do Espírito, que não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem mesmo. E se aplica muito a palavra de Jeremias, quando diz, eles falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Eles dizem que eu disse, mas eu não disse nada. E eles fazem o meu povo errar, com as suas palavras levianas. Olha, quão leviano é o cara dizer que Jesus estava se insinuando para a samaritana, irmão. Eu nunca pensei que eu ia viver para ouvir uma tremenda de uma safadeza dessa. Mas vivi. Olha, estou aqui, rapaz. Um pastor dizer essa bobageira. E não é um cara que surgiu aí, não, é um cara do século passado, um cara que tem formação teológica e tudo, mas apostataram. A Bíblia diz que apostatou, meu irmão, vai pregar besteira. O espírito do engano entra no cara, o cara só enxerga o engano mesmo. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis ou incrédulos. Infiel é uma infidelidade, a pessoa descumprir uma aliança, um chamado. Aí em 1 Coríntios 15, verso 33, abra comigo. Por isso que eu sou muito seleto. Eu participo de um grupo de pastores. Irmãos, eu fico nós lançamos hoje esse assunto. Foi pastor, rapaz, mas nós temos que respeitar. Ele é um teólogo. Teólogo que coisa nenhuma. Eu vou respeitar gente sem vergonha que fala mal do meu Jesus. Cara, dizer uma tremenda de uma heresia dessa, de uma falta de respeito com Jesus, não é? E aí vai, ó, o que diz na Bíblia. Não vos enganeis, as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Então tenha cuidado com essas companhias. O Senhor mesmo disse ao povo de Israel no passado que eles não deveriam se misturar com outras nações. Veja aí em 1 Reis 11:2, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Espírito Santo, que fala na carta aos Coríntios através do apóstolo Paulo, também falou em 1 Reis 11, verso 2. O pessoal quer fazer de Deus duas pessoas diferentes. Querem dizer que Jesus é um e Deus é outro e o Espírito Santo é outro, e eu concordo que sejam três pessoas, mas que têm o mesmo pensamento, que são a mesmíssima visão, a mesmíssima fé. Esse é o grande segredo da Trindade, é que são três em um. Não há distinção entre um e outro, não há diferença de pensamento, não há variação nem sombra de dúvida. Capítulo 1 de Tiago até fala que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvida. Então, aí em 1 Reis 11 diz, verso 2: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato, está vendo? Com eles, e eles não entrarão em contato com quem? Convosco, porque perverterão, olha o cuidado que Deus está tendo, ao zelo de Deus, porque perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. Quem entendeu isso? Então não tenha contato com esse tipo de gente, Deus disse no passado. Paulo está dizendo aqui, ó, em 2 Coríntios 6,14 e em 1 Coríntios 15:33, a mesmíssima revelação de 1 Reis, no capítulo 11, verso 2. Então, o caráter é o mesmo. Jesus disse, eu e o Pai somos quantos? Um.
Êxodo 34:12 diz: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra que hás de entrar, para que não se torne armadilha no meio de ti. Você vai entrar na terra de Canaã, terra de várias nações, vários povos, mas não faz aliança com nenhum deles, para que eles não te corrompam. Amém? Não faz aliança, a ordem foi essa. Eles vão criar armadilhas para vocês. Não façam aliança com eles. Qual foi o maior erro de Israel? Quando eles entraram na terra, eles fizeram alianças. Casaram-se, deram-se em casamento e misturaram famílias e povos, nações e línguas. Salomão foi logo pegando 900 mulheres, meu irmão, com não sei quantos deuses. O politeísmo entra dentro de Israel de uma forma absurda. Os balins estavam instaurados dentro de Israel por causa de quê? Da perversão sexual, da mistura. Olha o que Deus diz em Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem, e aqui é o homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Bendito é esse que não faz isso, que vigia nisso. Amém ou não amém? Abra em Provérbios capítulo 1, verso 15. Filho meu, não andes no caminho com eles, guarda da sua vereda o teu pé, porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Quem entendeu isso? Não ande com eles. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Novamente Deus está dizendo, te afasta. Provérbios 24:1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Não deseje estar com os malignos. Amém ou não amém? Ai, pastor, é que o pessoal vai para aquele canto, para outro canto, e eu acho tão legal, tão bacana. Jovem dá maior valor a arrumação dessa, né? Jovem gosta de se atiçar para essas coisas. Começa a ver o divertimento e acha que aquilo ali é o resumo da ópera. Abre em 1 Coríntios 5, verso 9. Quem conhece pessoas que são seus amigos e se prostituem? Levanta a mão. Se prostituem, física ou espiritualmente, ou até intelectualmente, porque também é um tipo de prostituição. Quando você se mistura com várias doutrinas, você está se prostituindo. Vamos lá. Olha o que Paulo diz: já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, porque todos vocês fazem besteira. Ele está dizendo. Mas agora vos escrevo, que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou, que mais? Roubador. Com esse tal nem sequer comais. O que é roubador aí, irmão? Ele está falando dos irmãos, não está? E roubador é aquele que rouba
o dízimo de Deus, a oferta de Deus. Roubará o homem a Deus? Está lá em Malaquias, abre aí. Capítulo 3, verso de número 8. Roubará o homem a Deus? O roubador, a Bíblia diz que com ele nem comais, nem comais, nem comais com ele. Você sabe que o cara está roubando Deus, não vai nem na casa dele não, porque o negócio lá está amaldiçoado, irmão. Tá ruim. Não coma com ele. Pastor, que cuidado é esse de Deus falar isso através do profeta Malaquias? O mesmo cuidado de Paulo falar com a igreja. Quem lembra o que Daniel fez no capítulo 1? Ele, Sadraque, Mesaque e Abdinego não puderam comer das iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Não coma. Tudo de bom estava naquela mesa, mas não vou comer não, é legume e água só. Porque aquilo ali tudo estava em maldição, irmão, era consagrado aos deuses babilônicos. E a gente não pode se misturar com isso. Amém ou não amém? Quando fala roubador, está falando exatamente, não tem nada. Eu pergunto aqui, vamos lá. Tem alguma coisa que você possa roubar, Deus? Vamos pegar pela palavra. O ladrão, ele passa por você, põe uma arma e manda você passar o que ele quer. Sim ou não? Presta atenção. Ele faz isso. Passa para cá. Ou como o pessoal diz por aqui, messejando, perdeu. Agora, a diferença entre, e a Bíblia fala de ladrão e roubador, é que o roubador, ele não tem a necessidade de botar uma arma na sua cabeça para pedir alguma coisa. Porque aquilo que ele quer, ele está tirando de você sem você saber. É aquela pessoa que entra na sua vida apenas para tirar aquilo que é seu, sem que você identifique. Há uma diferença entre furto e roubo. Há uma diferença dessas duas palavras, nós temos que entender isso. O roubador é aquela pessoa de confiança. O que é que o presidente, os vice-presidentes do Brasil e essa corja de Alibabás estão fazendo com a nação? Nós colocamos eles lá, sim ou não? A sociedade brasileira voltou para estarem lá ou não? Sim. E o que é que eles estão fazendo com os nossos impostos? O que é que eles estão fazendo com o que arrecadam? Está aí, a Santa Casa de Misericórdia, está só a misericórdia, não funciona mais. Mas o dinheiro está sendo empregado, muito bem empregado, sabe em quê? Pré-carnaval, carnaval, passagem de ano, foguetório. E todo mundo pulando, mas quando precisar não tem um hospital. E eles se comissionam, eles se dividem o dinheirinho entre eles lá, ó. O dinheiro que é nosso, que deveria ser aplicado para a saúde, para a educação e etc, etc. Isso é roubar, porque nós colocamos eles lá, confiamos neles e eles estão tirando o nosso direito, pegando o nosso dinheiro, usando aquilo que é nosso. Com confiança nós colocamos tudo nas mãos deles. O cargo, a autoridade, a responsabilidade, tudo. Está lá. E eles estão usando o que nós demos para roubar. Quem entendeu isso? Quando Deus nos entregou ou nos entrega o que nós ganhamos mensalmente, Ele confia em nós ou não? Sim. Quando Deus entregou Adão e Eva ao paraíso, Ele disse o quê? Comereis de todas as árvores desse jardim, mas tem uma árvore que vocês não vão comer, só essa, que eu não quero que vocês comam. Aqui está no centro do jardim. Ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela, não toque. E Deus confiou que eles iam ficar no paraíso e não iam tocar no que era de Deus. Da mesma forma, Deus confia que, dando a nós o nosso salário, a gente não toque
naquilo que ele disse, isso é meu. E o que é que ele disse, isso é meu? Está aí, versículo de número 10. Aliás, 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, são coisas que Deus nos confiou e que nós deveríamos devolver. Quando a gente não devolve, a gente está fazendo o quê? Roubando, ficando com o que é dele. Você me manda um prato de comida assim bem gostoso para minha casa, para poder a gente almoçar lá em casa, e de repente a gente come a comida e fica com o teu prato. O prato não é teu? Era para a gente devolver ou não? Mas está lá em casa. Isso é questão de ser roubador. Porque uma pessoa que reconhece o favor que foi feito, a bênção que foi dada, devolve o que não é dela. Gente, a comida me foi dada, mas o prato não. Quantas vezes você mandou comida para casa de alguém e a pessoa não devolveu o prato? Aconteceu? Quem já passou por essa? Você fica numa vergonha horrorosa de pegar, às vezes aquele prato faz parte de uma coleção que você tem, você não quer desfazer de um, porque vai ficar incompleto o negócio. Uma pessoa não devolve e você fica se coçando para dizer para ela, devolve. Mas a pessoa não se toca, irmão, que está ficando com o que é seu. Não é verdade? Então Deus disse que o dízimo é dele, não é nosso. A oferta é dele, não é nossa. Quando a gente oferta, não oferta para pastor, oferta para Deus. Oferta para a instituição que prega a palavra de Deus. Amém ou não amém? E aí, verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. É maldição roubar a Deus. Trazei todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A única vez que Deus fala na Bíblia para alguém provar ele é em relação ao dízimo e à oferta. Não tem outro texto na Bíblia, pode procurar que não tem. É o único. E é o único texto, é o único assunto na Bíblia que Deus manda fazer um memorial. Veja só. Verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Agora escreva aí do lado. Aquele dia é o dia do arrebatamento. Viu? Escreve aí. Quem quer ser arrebatado? Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Em qual dia? Naquele dia que prepararei. Amém? Então vai ter o dia em que vai haver o arrebatamento e só vai subir quem for fiel. Dízimo, oferta, vida, como um todo. Mas o dízimo e a oferta está também no rolo. Senão Paulo não tinha dito aqui que os roubadores ficariam de fora. Quem está entendendo? Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 9. Espera, deixa eu ver se é... Não, é o 6, perdão. Seis, 9. Eu só fiz inverter os números. Posso? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, novamente, ó. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Qual a diferença de ladrão e avarento? Avarento é o que ama o dinheiro, né? O ladrão é o que ponta a arma, né? Vai lá e arranca. E aí diz mais, ó. Podia ficar calado aí, pronto, parou. Não, mas ele continua. Nem os bêbados. Pastor, só uma. Está aí, está escrito, meu filho. Nem os bêbados. O que mais? Nem os maldizentes. Quem é maldizente? É o que fala mal. Fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de ministério, fala mal, fica falando. Está assim. De maldizente. Nem os roubadores, novamente, olha aí, ó. Já tinha ladrão. Se o significado fosse o mesmo, não tinha roubador. Mas aí ele está falando do roubador, porque ele está falando com a igreja de Corinto e está falando, ladrão e roubador são duas coisas distintas. Um pega aquilo que não é seu, o outro retém aquilo que não é seu. Um surrupia o que não é seu, o outro não, fica com o que não é dele, se apropria, aproveita a confiança, a amizade, o amor, porque o amor de Deus é tão tremendo para conosco, sim ou não? Não há nada que a gente peça que Ele não nos dê. Qual o pai que o filho pede pão, ele dá pedra? Qual o pai que o filho vai pedir pão, ele vai dar uma pedra? Não tem, Jesus falou isso. Ou peixe e ele dá uma cobra. Nem os roubadores herdarão quem? O reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém ou não amém? Isso quer dizer que nós, através de Cristo, entendemos e não somos mais roubadores. Quem entendeu para não ser mais roubador? Pastor, me explica, por favor, por que que se a lei acabou, o dízimo não acabou com a lei? Gênesis 14. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Gente, a lei acontece no Gênesis. A lei veio depois, ó, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem quantos filhos? Isso, vai de novo, só para saber que você sabe. 12. Aí essa moçada bonita, viril, vai para onde? José leva tudo para o Egito. Aí eles vão para o Egito e lá faz menina doidada. É menino que não acaba mais. Em 400 anos tinha 12 tribos lá. Quem entendeu isso? Depois de 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés, lá no Êxodo, para tirar o meu povo de Israel do meio do Egito. Abraão já tinha morrido, já tinha batido o catolé faz tempo, irmão. Mas a promessa que Deus fez a Abraão e os pactos que Deus fez com Abraão não acabaram. Pastor, há uma diferença entre lei e pacto? Claro que há, meu filho. Dentro da teologia nós estudamos a visão pactual e a visão, quem sabe? Dispensacional. Isso. E a visão pactual, ela é mais ou menos isso aqui que eu vou dizer. Quando houve o dilúvio, Deus disse a Noé: nunca mais vai ter dilúvio. E esse arco eu vou deixar aí para vocês lembrarem disso. Quem já viu o arco-íris? Quem já viu? Não é bonito? Isso tem, ó, muitos e muitos anos. Por que que até hoje o arco aparece? Porque foi um pacto, não foi nada de lei. Amém?
E um pacto não é abrogado, um pacto é eterno. Um pacto só acaba se uma das partes quiser e a parte que fez o pacto não quer, o próprio Deus. Amém? Foi ele que prometeu. Quando Deus prometeu a Abraão, disse: olha, sê tu uma bênção, de ti farei uma grande nação. O que mais? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim foi. Abraão entregou a Melquisedeque, depois que recebeu pão e vinho. O que foi que Jesus deu na Santa Ceia? O que foi? Pão e vinho. Por que que Jesus vai dar pão e vinho na Santa Ceia? E por que que Melquisedeque deu pão e vinho lá no Gênesis? Sombra das coisas vindouras. Cumprimento sacerdotal e aliança sacerdotal. Ou seja, Melquisedeque, quando entrega pão e vinho a Abraão, a Bíblia diz que Abraão vai e faz o seguinte: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Pastor, de tudo o quê? Frutas, verduras. Foi o que eu ouvi de um abestado na internet. Frutas e verduras. Então Abraão foi lá, começou a guerrear, e foi espada para tudo que é canto, e gente morrendo, e de repente, quando ele vê um monte de cadáver no chão, tinha lá o cara com um bocado de cenoura nos bolsos, uns tinham umas beterrabas, rapaz, tinha cada melão, que eu odeio aquele melão. Eu vi um imbecil falar que o dízimo era de fruta e verdura. Mas o que tinha lá se chamava despojo. Diga despojo. Ouro, prata, bronze, tecidos finos. Quem está entendendo isso? Pedras preciosas, como pedra de ônix. Pedras preciosas, rubis, esmeraldas. Era o que eles tinham nas suas sacolas, nas suas bolsas, nos seus alforjes. E era isso chamado despojo, inclusive as armas. Quem está entendendo? As armaduras. O cabo ficava pelado no chão, irmão. Tiravam tudo. Se tivesse uma bota boa, tirava. Se tivesse um capacete legal, tirava. Tudo, ficava só o cadáver. Vou nem falar de cueca, que não tinha zorba na época. Mas eles tinham. O vencedor ficava com tudo. O perdedor não tinha nem direito à roupa. Estava morto mesmo. E quando Abraão tira de tudo, ali os despojos de tudo, ele vai e oferece 10%, que é o dízimo de tudo, das armas, do ouro, da prata, do bronze, das pedras, de tudo ele tirou o dízimo e deu para quem? Melquisedeque. Agora vai para ir para o Salmo 110. Lembrando, aqui não existe lei. Aqui não tem Moisés, aqui não tem lei. A lei só surgiu com Moisés. Aqui tem pacto. Amém? Aqui tem pacto, não tem lei. Aqui ainda é a época do pacto, da benção. Salmo 110. Quem achou? Então vamos nós. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você vai ver em Mateus 22, 44 isso, em Marcos 12, 36, em Lucas 20, 42 ao 43, em Atos 2, 34 ao 35, em Efésios capítulo 1, verso 20, em Colossenses 3, versículo 1, você vai ver em Hebreus 1, 13, 8, 1, 10, 1, 10, 12 ao 13, e 1 Coríntios 15, 25, a mesmíssima palavra do Salmo 110. Quem entendeu isso? Então você vai dizer: não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, está no Novo também. Também está no Novo. Amém ou não amém? Vamos lá. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos.
apresentar-se-á. Por que cetro? Sião, cetro, Sião. Sião é o quê? Jerusalém, Jerusalém. Cetro, milênio, Jesus reinando 1000 anos. Quem está entendendo isso? Visão do salmista falando de coisas que ainda nem aconteceram hoje. Três, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, olha que coisa linda, juramento, pacto. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote, está falando de quem? De Jesus, irmão. Tu és sacerdote para sempre, quem crê diz amém? Segundo a ordem de Moisés, da lei de Melquisedeque. Abre em Hebreus 5, verso 6. Porque eu não quero ficar só no Antigo Testamento, que tem amado aí que fica dizendo, é Antigo Testamento, pastor. Então rasga a tua Bíblia e fica só com o Novo. Eu devia vender só o Novo Testamento aqui no shopping da Bíblia, porque tem gente que despreza o Antigo. Como se não fosse Bíblia. E é. Vamos lá, Hebreus 5, verso 5 também. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem foi que disse isso? Quem foi? O pai. João estava lá batizando e foi que o pai disse? Este é meu filho amado. Amém? Filho amado. Vamos nós. Como também em outro lugar diz. Quem está falando? Olha só. Em outro lugar diz. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? De Moisés? Da lei? Melquisedeque. Antes da lei. Pastor, o que foi que Melquisedeque deu? Pão e vinho. O que foi que Jesus deu? Pão e vinho. Hebreus 6, 13. Por favor. Porque quando Deus fez a lei ou a promessa? Então escreva aí, grifa embaixo, risca até rasgar a folha. Promessa. Pastor, o senhor está ficando meio birutinho com a idade. É, isso faz parte. É andropausa. Porque quando Deus fez a promessa a Moisés, a quem? A Abraão. Visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Que coisa forte, hein, pessoal? Tem gente que diz que isso acabou com a lei. Como que isso pode acabar com a lei? O juramento, a promessa de Deus acabar com a lei, irmão? Se ele é sacerdote para sempre, então a promessa não acaba. Quem entendeu isso? Dizendo, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Sim ou não? Pastor, isso aqui é só para o povo de Israel. Não, meu filho. Por favor, onde é que você está? Em Hebreus? Está sendo falado com o povo gentil. Uxe. Paulo está falando com gentios, irmão. Está falando com judeu, está falando com grego, está falando com todo mundo. E aí, ele diz: e assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou o quê? A promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é para eles, e o fim de toda contenda. Perdão. Pois os homens juram por quem é
maior do que eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos, o quê? Herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa aí? O pessoal da lei é? Os judeus? Quem crê que é os judeus? Que é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão? Quem crê? Diz amém. Está crendo errado. Está crendo errado. Por quê? Olha só. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade. O que quer dizer a palavra imutabilidade? É que não mudou e nem mudará. Imutável aquilo que é, era e sempre será. Quem entendeu? Levanta a mão, faz assim. Diga assim: eu entendi. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Moisés, a lei ou Melquisedeque? Melquisedeque de novo. Ô Jesus, fala para eles. Agora vamos para Hebreus 7, porque eu não me conformo que vocês estejam comigo esse tempo todo sem entender a Bíblia. Versículo de número, essa aqui é uma cacetada medonha, mas vamos lá. Vamos nós. Verso 12. Segura a cabeça que a paulada vai ser violenta. Vamos nós. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de quê? Da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo. Lascou tudo. Porque, preste atenção, a lei atribuía sacerdócio aos levitas. Melquisedeque era um levita, irmão? Não, nem existia Levi, nem tinha nascido. Então, quando fala que ele era de outra tribo, fala porque Jesus não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. E por que Jesus foi nascido da tribo de Judá? Simples assim. Porque ele não podia ter sacerdócio ligado a Arão, e sim a Melquisedeque. A lei, sendo abrogada, tudo o que era culto levítico acabaria ali. Mas nada do que foi feito por Melquisedeque era levítico, porque não estava no período da lei levítica, nem mosaica. Foi feito antes da lei. Quem entendeu isso? Amém ou não amém? Então, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Bote aí, Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, já está escrito aí, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e ainda muito mais manifesto é isto, se a semelhança de quem? Melquisedeque, olha o cara de novo aparecendo. Se levanta outro sacerdote. Quem é o outro? Jesus. Se levanta a semelhança não de Arão, não de Hofni e Finés. Ele se levanta a semelhança de Melquisedeque. Amém? Que não foi feito conforme o que, pessoal? A lei. Um sacerdócio que não foi feito conforme a lei. De um mandamento o quê? Carnal. Mas segundo o poder de uma vida o quê? Indissolúvel. Em outras palavras, não vai haver dissolução.
Não vai ser abrogado, não vai acabar, não tem fim, é para sempre. É eterno. Porque dele assim se testifica. Dele quem? Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Mandamento aí que ele está falando é a lei. É abrogada. Mas ele não é sacerdote da lei, ele é sacerdote de quê? Da ordem de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho e recebeu o dízimo de Abraão. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, daquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, não está dizendo lei, está falando o quê? Pacto. Grife aí, por favor. Pacto. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, tanto inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Quem entendeu? Então, pastor, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. O dízimo não é da lei, então, entendi. O sacerdócio de Melquisedeque é o mesmo, é a semelhança do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque entregou pão e vinho a Abraão. Abraão deu o dízimo de quê? Tudo. Tudo. Então, meu pastor, me diga uma coisa. Se Jesus é da mesma ordem de Melquisedeque, tudo que Melquisedeque atesta, recebe e pratica, Jesus vai ter a mesma ordem, sim ou não? Sim. Se o dízimo não fosse lícito a nós entregarmos hoje, Jesus teria falado, não entreguem mais o dízimo. Mas como ele é da ordem, diga ordem, de Melquisedeque, ele não abrogou o dízimo. Mateus 23, 23. Eu tenho um livro que fala hipocrisia na igreja. Eu escrevi esse livro, está com 15 anos, eu acho. De minha autoria o livro, é o terceiro livro que eu escrevi. E fala sobre isso aqui. Não propriamente sobre o dízimo, mas sobre o farisaísmo judaico. 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ele está reclamando os caras, porque os caras estavam dando o dízimo de uma coisa e não estavam dando da outra. Isso aqui é uma reclamação dele. Como ele reclamou que no templo tinha vendilhões, e chicoteou todo mundo e expulsou de lá os vendilhões do templo.
Ele está dizendo: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Diga comigo, a justiça. A justiça foi abrogada, irmãos? Não. Quem mais? A misericórdia. Por favor, alguém pode me informar se acabou a misericórdia de Deus? Porque pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. E a fé acabou. Alguém pode me informar? Porque eu escrevi um livro sobre a fé também. Acabou a fé? Eu sei que tem gente que tem fé demais e outros que fé de menos, mas acabou a fé? Alguém entendeu o que eu disse? A fé continua. Você sabe a diferença do padre para o bully? Sabe, André Timóteo? É que o padre é de pouca fé e o bully é de porca fé. Depois você aprende e fala para alguém. Então vamos nós. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, qualquer um catedrático do ABC, só o Mobral, já resolveu isso aqui. Não precisa nem ter feito faculdade, nem ter feito o 2º grau. Só um Mobralzinho, ABC. Quem fez o ABC? Quem fez só o ABC, faz assim. Agora veja. Devíeis, porém, fazer estas coisas, o que é que ele está falando? Entregar o dízimo do cominho, da lã e do endro, ou melhor, da fé, da justiça e da misericórdia. Devíeis fazer estas coisas que eu estou reclamando que vocês não estão fazendo. Devíeis fazer estas coisas que não estão fazendo. Sem omitir quais? Aquelas. Quais são? Os dízimos do cominho, da lã e do endro. Então, ele podia ter dito: não precisa cominho, lã e endro, mas precisa justiça, misericórdia e fé, irmão. Ou não? Sim ou não? Está muito bem dito no texto? Ele podia ter anulado ali, irmão. Mas como que ele pode anular a ordem que ele tem? Ele ordenado segundo Melquisedeque. Assim como Melquisedeque recebeu o dízimo, ele também tem que continuar recebendo o dízimo. Agora pergunta: pastor, por quê? Mais alto. Mais alto um pouquinho. Diga: porque dízimo é primícia. E primícia é uma coisa que a gente só entrega para quem a gente honra muito. Primícia é aquilo que nós honramos, recebemos e honramos muito. Quem não quer ser o primeiro da fila quando vai no UPA? Quando você chega ali na fila do UPA e diz: UPA, a fila está dobrando o quarteirão. Quem não quer ser o primeiro da fila? Todos nós, sim ou não? Então primícia é uma coisa que vale ou não vale muito? Vale. Você entra no banco, numa caixa econômica, para fazer um pagamento, a fila está assim, ó. Aí você diz: acaba onde? E ninguém sabe onde começou, nem onde vai acabar. O negócio está terrível. Principalmente se for o dia de pagamento do funcionário público. Aí é que complica, porque agora estão deixando o povo na fila para desistir. Aí você fica pensando: meu Deus, eu queria ser o primeiro. Eu queria as primícias. Sim ou não? Como vale as primícias? Quem está querendo botar o seu filho no colégio bom? Tem gente que eu vi na reportagem, está dormindo desde quinta-feira, ontem, meia-noite, foi para a fila, barraquinha, tudo direitinho, esperando conseguir uma vaga. E eles, para ser o primeiro, o cara já está lá. Tem um que está há 7 dias para ser o primeiro. Ele, para ser o primeiro, está 7 dias que ele está lá. Aí fizeram até uma mesinha
e todo mundo que chega para a fila tem que receber uma senha, porque já tem o primeiro lá. Quem foi o primeiro? O caba que buscou as primícias e disse: rapaz, vai custar 7 dias da minha vida, vou dormir mal, vou comer mal, vou passar o dia aqui no sol a pico, vou ficar numa situação vergonhosa, vou fazer xixi no meio da rua, vou ter que fazer o 2, sabe-se lá Deus aonde, vou trocar de roupa, só Deus sabe, não vou tomar banho talvez, mas meu filho vai estudar, vai ser o primeiro dessa fila. Quem entendeu? Então primícia vale ou não vale muito? Agora, a gente gosta de primícia, e esquece que Deus requereu primícia para ele. E o dízimo é a primícia de Deus. Na nossa vida econômica, que nós valorizamos muito, porque quem disser que não valoriza dinheiro, rasgue uma cédula de 100 na minha frente. Então não tem nenhum doido aqui. Glória a Deus. Porque doido rasga dinheiro. Irmão, se você não rasga dinheiro, é porque dinheiro vale, sim ou não? Deus requereu o dízimo, a primícia do que Ele nos dá. Ele confia 100% na sua mão, para você devolver 10% para Ele. E se você não devolve, você é chamado roubador. Pastor, e a oferta? A oferta devia ser maior do que o dízimo. Me pergunte por quê. Dízimo é uma devolução, é uma obrigação. Eu devolvo o que não é meu. A irmã Maiara me entregou, diz uma coisa aí, por favor, irmã, que você me entregou. R$100. Disse: pastor, cuida aqui que eu vou atravessar a rua, tenho medo de ser assaltada. Aí quando ela voltar, aí ela disse: pastor, cadê meus R$100? Vixe, irmã, sabe que eu não sei? Vai ficar mal nós dois, né? Então, a pessoa tem que devolver por uma questão de ordem. Por uma questão de ordem. Deus ordenou que devolvesse o dízimo, amém? Não é seu, é meu, devolva. Ponto. Agora, por que a oferta deveria ser maior? Porque a oferta é uma coisa voluntária. E como é voluntário, eu deveria mostrar a minha voluntariedade, a minha generosidade, como disse o apóstolo Paulo, que nós temos que ser generosos ao ofertar. E quando a gente vai ofertar, a gente diz assim: não, eu já dei a minha obrigação, deu não, você devolveu o dízimo. Agora, ofertar é uma questão de generosidade. E por que Deus testa a gente nisso? Porque o que está em jogo não é o dinheiro, e sim o teu coração, irmão. Quando ele disse: filho meu, me dá o teu coração, ele está dizendo: o teu coração é como o meu, é contigo, porque quando você me pede as coisas eu te dou, quando eu te peço você me dá? Por que nesse relacionamento só um que ganha? Ou só um quer ganhar? Você já viu algum relacionamento dar certo quando só um ganha? Sem reciprocidades, sem bilateralidades. É assim que as pessoas querem tratar com Deus: Senhor, tu me dá, tu me dá, tu me dá, tu me dá, tu me dá. E quando Deus diz: me dá, não, Senhor, tu és dono do ouro e da prata, tu não precisa de nada. E continua roubando Deus. Para que você quer esses R$100? Você já tem muito aí. Para que você quer esse prato? Você já tem 11 pratos, para que você quer 12? Você não, só tem uma boca. E você arruma qualquer desculpa para ficar com o que é do outro. Quem está entendendo? Assim as pessoas estão fazendo hoje. Arrumando desculpas para reterem o que não é delas, o dízimo. Para não entregarem a oferta com um coração generoso para Deus. Dar o dízimo é uma ordem. Diga: dar o dízimo é uma ordem. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pastor, isso aqui é só em relação ao templo levita. Não. Davi levantou para a construção do templo de Salomão. Depois você vai ver o rei Ezequias pedindo a oferta para o templo erguido por Zorobabel.
na época do sumo sacerdote, da casa de Zadok, Azarias, isso, Azarias. A mente ainda está aqui, está vendo? Depois, o rei Herodes pega dinheiro dos impostos romanos e aplica no templo para a construção do suntuoso templo de Herodes, o qual Jesus viu. Foi levantado por Moisés em Êxodo 25. O Senhor não requereu de ninguém fruta e verdura. Ele requereu, veja aí, Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata, e que mais? E bronze. Só coisa fraca, viu? Estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, e pele de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de quê? Acácia, a melhor madeira que tinha, e que tem até hoje. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Até então Moisés tinha que subir o monte. Agora Deus está dizendo: Moisés, eu vou descer o monte. Não suba, eu desço. Amém? Eu vou ficar no meio deles. Aí vai uma crítica, construtiva ou não, não sei. Tem gente que vai subir no monte para falar com Deus. Deus já desceu o monte, irmão. E ele disse para ti: você não precisa mais subir o monte, você pode entrar no teu quarto e falar com ele. Você pode vir para a igreja que leva o nome dele e falar com ele. Amém ou não? Então, tem gente que diz: não, Deus não está preocupado com a minha oferta. Deus é tão preocupado com isso que ele disse até o que ele queria. Deus não está preocupado de como é que está a obra dele. Não está não, pois veja tudo o que ele ordenou. Jesus disse aos discípulos: vocês comigo não precisam carregar a bolsa, mas quando eu for vocês vão ter que carregar. É interessante que as pessoas não falam mal de quando Jesus curou o paralítico, cego, coxo, manco. Era aplausos. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou o menino que estava na esquife lá, né? Rapaz, foi só aplausos. Mas teve um momento em que Maria, ela encheu os pés de Jesus com um unguento, um óleo aromático cheirosíssimo e caro, que era usado pelos reis. E quando ela faz aquilo, Judas olha, e diz: para que gastar o óleo, um unguento tão caro com os pés do Senhor? Por que não vendê-lo e dar aos pobres? Ele não estava preocupado com isso, porque ele roubava a bolsa. Ele roubava as ofertas. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, mas eu estou aqui convosco agora. E ela não vai vender não, ela vai guardar para o dia em que eu for embalsamado. Quem entendeu isso? Então Jesus não deixou que Judas tirasse dele as primícias, a oferta, o dízimo, aquilo que estava sendo entregue naquela hora. Porque era algo caro, irmão. Ali não era só 10% não. Aliás, quem fala em oferta da igreja primitiva não sabe que a igreja dava tudo. Por que Ananias e Safira morreram? Porque deram a metade de uma fazenda. Imagina você
que Pedro, então, deveria ser um homicida que usou o Espírito Santo para matar os dois. Porque se hoje as pessoas são perseguidas, pastor é perseguido por causa de 10%, imagine Pedro, que determina a morte de 2 pessoas, de um casal, por causa de 50% que não foi entregue. Está lá em Atos capítulo 5. Então Malaquias é um tremendo do safado, pilantra, ladrão, que escreveu isso aqui. Jesus e os seus apóstolos é Alibabá e os 40 ladrões, porque todos falaram em dízimo e oferta. Paulo, então, o mais ladrão de todos, porque pediu ainda, dizia assim: olha, eu vou ter com vocês, mas preparem logo no primeiro dia do mês a oferta. E por que no primeiro dia? Porque o dízimo tinha que estar lá. É o que vem primeiro, irmão. Primícia não pode passar. Prepara no primeiro dia a oferta, para quando eu chegar aí não perder tempo com isso. Forte, né? E tem gente que diz que Paulo não se preocupava com essas coisas. Ele que disse: aquele que muito dá, muito recebe. Quem pouco dá, pouco recebe. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.